Pois, meu amor, o espaço é nosso, é seu, é de todo mundo que está aqui. Pois fale, se apresente, fale sobre... A Natália está, durante esses dias, né, esses dias de Uhum. reclusão, de convívio, ela está trazendo cada dia nas lives dela um sentimento. E todos os dias eu entro, vejo, assisto, só quando não dá mesmo, né? Porque às vezes a gente está bastante ocupada. E o quanto é inspirador, assim, porque na verdade a gente vem, né, Nath, de uma vida tão voltada para o material, para o capital, que a gente realmente esquece de estar falando dos sentimentos, do que é essas coisas que estão dentro da gente, que é importante a gente. Pois, meu amor, o espaço é seu. Olha só, Ana Cláudia, primeiro, obrigada pelo convite, gratidão por poder estar aqui, por poder fazer parte desse rol aí, né, de profissionais, de pessoas que estão acrescentando tanto ao mundo, né, com os seus conhecimentos técnicos, com os seus conhecimentos de vida, com as suas emoções, com as suas vibrações, né, a fazer esse entrecruzar entre a espiritualidade e a ciência não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para os corajosos, é uma tarefa para os corajosos, né, eu costumo dizer muito isso, porque é impressionante como no mundo tecnicista em que a gente vive, né, onde numa linguagem mais espiritualizada a gente chama conviver num mundo onde há muitos adormecidos e não despertos, é impressionante como nós somos alvo, de maneira muito fácil, alvo de críticas e por enxergar o mundo por um prisma, não é? A partir de um ângulo, de um prisma que não é tangível, que não é palpável, mas que é da ordem do sentir, da emoção, da intuição, não é? Sim. Da inspiração. Né? Da inspiração. Sim. E inspiração é estar em espírito. Então, nós estamos aqui em espírito. Aqui não é a pessoa Natália, aí não é a pessoa Ana Cláudia, aqui nós somos uma só. E as pessoas que estão acompanhando aqui esse diálogo conosco, né? esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideias, também estão compartilhando dessa mesma vibração. E Sim. aqui nós estamos nos despindo, não é, das nossas carcaças egóicas para sermos, não é, para formarmos essa corrente aí de unidade, não é, e de emanar vibração, vibrações elevadas, que é o que esse mundo está precisando, sobretudo nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão de fato padecendo no campo físico, né? Então a gente precisa trazer questões do âmbito espiritual, né, no âmbito emocional, afetivo, espiritual, para que a gente possa nos fortalecer, ajudar aquelas pessoas que estão desenvolvendo, sobretudo, transtornos psiquiátricos, né? Muitas pessoas aí com transtorno do pânico, com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, né? Quer dizer, todas essas patologias que a gente vê que estão sendo crescentes aí no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo todo, porque as pessoas estão apegadas à matéria, apegadas a esse mundo, e estão muito distantes do campo espiritual, afetivo, emocional, etc. Então, esse espaço ele é propício para que a gente possa lançar a luz sobre esses temas que nos resgatam, não é, dessa energia, dessa vibração tão baixa, tão densa, para que a gente possa elevar a nossa alma. Não é? Aqui eu não falo, aqui eu quero deixar claro que eu não falo enquanto a Natália coordenadora de mulheres do município de Fortaleza, eu não falo enquanto a Natália pré-candidata a vereadora, inclusive eu estou me descompatibilizando do meu cargo, né, de coordenadora, para poder, por conta da legislação eleitoral, para que eu, né, de fato, seja pré-candidata a vereadora no pleito desse ano. Eu não falo enquanto Natália política, eu não falo enquanto Natália gestora do município, eu falo como Natália psicóloga e, sobretudo, antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano em busca de mim, em busca do outro, em busca da vida, em busca de Deus. Então, é essa pessoa que está falando aqui hoje para vocês. Tá? Começando aí o nosso tema, Ana Cláudia, que é do egoísmo para o altruísmo. A primeira coisa que me vem em mente quando eu penso nesse tema é refletir sobre a nossa essência, né? Eu, desde criança, né, inclusive eu era uma criança meio esquisitona, sabe? Eu com 5 anos a minha mãe me levou para uma psicóloga,
porque o colégio pediu, recomendou que minha mãe me levasse para um psicólogo, porque eu era uma criança meio estranha. Eu, eu não interagia muito, eu não brincava, né? Eu sempre tratava os assuntos com seriedade que não era comum para uma criança de 5 anos, né? E por isso minha mãe, muito cedo, aí, orientada pela escola, eu estudei no Colégio Cristo a vida toda aqui em Fortaleza, e orientada pela escola, eu fui encaminhada. Né? Minha mãe me levou para uma psicóloga fantástica, que até hoje eu tenho contato com ela, e foi um processo muito bonito de despertar de mim mesma, e eu precisei desse processo ao longo da minha vida inteira. Não é à toa que hoje eu sou psicóloga e optei por essa profissão. Né? Muitas vezes o sofrimento, as nossas dores nos leva ao crescimento espiritual. Né? A alegria ela é muito importante na vida, mas muitas vezes a gente evolui a partir de processos dolorosos. Sim. E eu posso dizer que esse foi o meu caso. Né? Não foi processo doloroso porque eu passei dificuldade financeira ou porque eu perdi entes queridos, não. As minhas dificuldades eram internas, né? Eram dificuldades de relacionamento, eram dificuldades de... Era uma timidez patológica, uma fobia social. Hoje quem me vê falando nem imagina que eu passei por tudo isso. Né? Há um tempo atrás, enfim, quando eu era criança, eu tenho 36 anos hoje, então eu tinha 5 anos na época, há 21 anos atrás eu passei por tudo isso. Né? Eu consegui superar essa fobia social a partir de muito trabalho terapêutico e eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu tenho muito carinho por mim. Eu tenho muito carinho por mim, sabe, falar isso. Porque hoje eu consigo pegar o microfone e falar para 2, 3 mil pessoas. E com uma tranquilidade ímpar. Né? Isso se deve a todo esse trabalho espiritual, psicológico que eu fiz ao longo da vida. Eu me trabalhei muito. Né? E esse trabalho me fez refletir a vida toda sobre a nossa essência. O que somos nós, né? Na verdade. O que somos nós? Né? Eu sou a Natália, psicóloga, eu sou a Natália, esposa do Rafael, eu sou a Natália, filha da Vânia, eu sou a Natália, filha do Jorge, eu sou a Natália, irmã do Hammer, eu sou a Natália, mãe do João Rafael, né? Mas para além disso, muito antes disso, né? Para além não, perdão, muito antes disso, né? Eu sou o quê? Eu sou quem? E aí, se eu for no âmago do meu ser, né? Se eu for no processo de introspecção profunda, eu vou perceber que eu sou a pura energia vital. Né? Eu sou o que faz o meu coração bater. Né? Eu não mando no meu coração. Eu não mando no meu processo respiratório. Eu falei isso na minha live passada, né? na minha live de quinta-feira, porque para quem não sabe, eu estou divulgando aqui às terças e quintas, às 19 horas no meu Instagram, né? Eu promovo aí uma série, que o nome da série é Sentimentos em Tempos de Pandemia, e toda quinta, e toda terça ou quinta, a gente tem um tema diferente dentro desse tema guarda-chuva, que é Sentimentos em Tempos de Pandemia. Então, quando eu reflito sobre a nossa essência, sobre o que nós somos antes de tudo, antes de todas as nossas referências externas, nós somos essa energia vital. Né? Essa energia que faz o nosso coração pulsar, essa energia que faz a gente respirar de maneira espontânea. Um bebê nasce respirando. Né? O coração já bate na vida intrauterina. E o que é isso? Uma planta brota, você bota uma semente debaixo da terra, você rega, a planta brota. Isso é pura energia vital. Você pode chamar isso de Deus, você pode chamar isso de o todo, de cosmos, de universo. Eu estou chamando aqui de energia vital e energia da vida. Então, a priori, a princípio, a nossa essência, a minha essência, a sua essência, é essa energia vital, né? Que permeia toda a existência. Sim. E na medida que eu tenho consciência, né, que eu sinto, não só a consciência racional, não, à medida que eu consigo sentir, né, com o meu espírito, com o meu coração, com o meu sentimento de que eu sou essa energia, né, eu me dou conta do quanto eu sou poderosa. E poderosa em que sentido? O quanto eu tenho poder e quanto o poder está dentro de mim. O poder não está fora de mim, o poder está dentro de mim. O eu posso está dentro de mim. O eu consigo, o eu realizo. Né? A minha capacidade de distinguir, de me direcionar, de distinguir aonde eu quero chegar, de definir as minhas metas, de definir aonde eu quero chegar, quais são as minhas reais intenções nessa vida, esse poder está dentro de mim.
E esse sentimento de poder é completamente distante do egoísmo. Sim. Né? Tá? Esse sentimento de poder, né, no nosso interior, sentido do nosso interior, ele está num lugar diametralmente oposto ao egoísmo. Né? É o extremo oposto do egoísmo. Porque o egoísmo nada mais é do que uma ilusão egóica. Sim. O ego é uma ilusão. Né? E aí, por que o ego é ilusão? Vamos refletir aqui juntas sobre isso. Por que o ego é uma grande ilusão? Né? Porque na medida em que eu me revisto de uma capa egóica, né? E o que é uma capa egóica? São rótulos. Né? São rótulos que a gente vai aderindo ao longo da vida e vai se sustentando neles para manter o nosso equilíbrio, para a gente tentar manter o nosso equilíbrio emocional. Então, na medida em que eu sou nutrida por essa ilusão egóica, na medida em que eu preciso ser nutrida por essa ilusão egóica, o poder não está mais dentro de mim. O poder está fora. Uhum. O poder está no outro. O poder está nas fontes externas. Então, eu começo a precisar da apreciação do outro, da apreciação do meu derredor, da apreciação do meu contexto de vida para me autodefinir. Eu começo a sentir a necessidade de agradar os outros para que as pessoas me vejam de tal maneira e que me façam determinados elogios para que aquilo alimente essa ilusão egóica, alimente esse ego. Porque eu não tenho poder sobre mim, é o outro quem tem o poder sobre mim. Então, eu me torno completamente dependente do externo. Né? E aí é quando nós começamos a desenvolver os nossos laços de dependência emocional, que são extremamente patológicos. Sim. Né? Então, nós passamos a ter a gente começa a desenvolver um processo de dependência emocional com o nosso cônjuge, né? Com os nossos pais. Quantos filhos não conseguem casar, não conseguem sair de casa porque o vínculo com a mãe e com o pai é de uma dependência emocional absurda? Sim. E quantas mulheres sofrem nos seus casamentos e não conseguem se desvencilhar dos seus maridos porque há uma dependência emocional absurda? E por aí vai, eu estou citando apenas alguns exemplos, mas tem inúmeros. Né? Por quê? Porque o poder não está nelas mesmas, o poder está no outro, está nessa fonte externa. E o impressionante é que quanto mais dependente emocional nós somos dos outros, mais julgadores nós nos tornamos. Olha que loucura. Né? A gente passa a julgar o outro. Por quê? Porque se o outro não alimenta o meu ego, se o outro não me faz com que eu me sinta viva, com que eu me sinto bem, esse outro é ruim. Uhum. Esse outro não é bom. Né? Então, nós nos colocamos nesse momento no lugar de verdadeiros juízes da vida. Sim. Eu começo a julgar o negro, eu começo a julgar o homossexual, eu começo a julgar a mulher, eu começo a julgar as pessoas mais simples ou as pessoas mais abastadas. Começa a haver uma série de julgamentos e na medida em que você julga, você começa a cobrar do outro. Sim. Porque se eu te julgo porque tu és ruim, porque tu não estás alimentando o meu ego, tu não estás fazendo com que eu me sinta de alguma forma viva, eu começo a te cobrar isso. Sim. Então, essas pessoas dependentes emocionalmente do mundo, essas pessoas que têm como autorreferência as fontes externas, na medida que as pessoas veem que o poder da vida está no outro e não em si, elas se tornam julgadoras e cobradoras. E aí entra num processo de desapontamento sem fim, porque o outro nunca vai suprir todas as suas necessidades emocionais e afetivas. É impossível. Né? É impossível. Né? Nós não temos que cobrar isso das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos filhos. Não é? Quantas mães reclamam dos seus... meu filho é um ingrato, minha filha é uma ingrata, né? Porque o filho não está ali alimentando o ego da mãe o tempo todo.
Porque ele criou asa e foi viver a vida dele. Então ela julga o filho. Porque ela atribui ao filho o poder de torná-la uma mulher realizada. Feliz, Porque é isso é verdade. o que é um absurdo. É. Isso acontece também nos casamentos. Na medida em que o marido não valoriza a sua mulher não valoriza o seu marido da maneira como ele acha que deveria ser valorizado, né? A mulher não está sendo uma mulher, não está sendo uma esposa a contento, não está cumprindo com o papel dela. Então essas pessoas elas vão viver desapontadas. Então esse desapontamento ele é natural. Ele vem de uma maneira muito natural. E se você for investigar, conversar, observar essas pessoas muito egocêntricas, muito hedonistas, se você conversar com elas ou observá-las ou convive com uma pessoa assim, você vai perceber de maneira muito rápida, de maneira muito clara, de que essas pessoas elas se consideram muito boas. Uhum. Elas são muito boas. O ruim não sou eu, o ruim é o outro. Porque é o outro que tem que alimentar o meu ego. Né? E se não alimenta, é porque é uma pessoa ruim, ou que não me merece. Né? Olha só que interessante. Elas se sentem boas demais. Né? E veja só que paradoxo imenso. Né? Na medida em que essas pessoas elas sentem essa altivez, em que elas se colocam nesse lugar de serem altivas, né? De serem as donas da verdade, de serem julgadoras e cobradoras, de serem dependentes do que o outro pensa de mim, né? No momento em que elas se sentem boas o suficiente, elas, na mesma medida em que elas se sentem boas, elas dependem do outro. Então, olha que paradoxo imenso. Eu sou boa o suficiente, mas na mesma medida que eu sou boa, eu preciso que o outro diga que eu sou boa. Uhum. Na mesma medida em que eu me sinto poderosa, eu preciso que o outro alimente esse poder que eu acho que eu tenho. Isso é um paradoxo imenso. Isso é um paradoxo imenso. E isso mostra o quanto essas pessoas estão perdidas nelas mesmas. Uhum. Completamente perdidas. Né? E numa visão, numa linguagem mais espiritualizada, a gente chama isso de um processo de adormecimento. Sim. Né? Que é o contrário desse processo de despertar espiritual. Eu chamo processo de despertar porque eu acho, pelo menos eu acho que, eu espero estar totalmente desperto um dia, mas para mim o despertar ele é um processo. Né? Ele é um processo vivido e vivenciado dia após dia. Né? O processo do despertar espiritual ele não começa hoje, não termina amanhã. Ele é ao longo da vida inteira. Porque a gente tem que estar disposto a aprender o tempo todo. Né? Então, o processo de despertar é um processo contínuo, permanente, de exercícios, né, diários. Né? E aí, a partir desse raciocínio todo, né, quando a gente fala do despertar espiritual, a gente passa a questionar o eu sou. E aí eu volto lá para o início da nossa live, né, quando eu falo da nossa essência. Questionar o que nós somos a priori. Sim. Né? Que é essa essência, que é essa energia da vida. Quando Jesus foi perguntado, né, na Bíblia tem lá no Segundo Testamento, eu acho que em quase todos os evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, eu acho que tem quase todos, perguntam a Cristo, quem tu és? E ele diz, eu sou aquele que sou. Né? O que é que ele está dizendo com isso? Eu sou a origem, eu sou o princípio, eu sou a vida, eu sou a verdade. Exatamente. E ele diz isso claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No momento posterior, ele fala isso. Então, quando ele diz, eu sou aquele que sou, eu sou a origem, eu sou a verdade, eu sou a energia da vida. Né? Então, essa reflexão do eu sou, essa consciência da energia da vida, de que nós somos essa energia que faz o nosso coração bater, essa energia que faz os nossos rins funcionarem, se a gente tem a menor consciência disso, essa energia que faz com que os nossos pulmões, né, eles vão funcionando, e a respiração ela é inconsciente, né? Porque a gente inspira e expira sem consciência desse movimento.
né? Salvo aqueles momentos, né, em que a gente para meditar e que a gente sente a respiração, mas no automático do dia a dia a gente não sente, né? É algo muito natural. Então, na medida em que eu me dou conta dessa energia da vida, eu me percebo numa palavra que em algumas consultas com você me esclareceu isso, que é o fluxo da vida. Sim. Né? É estarmos no fluxo. Quando a gente se dá conta dessa energia da vida e que todos nós desfrutamos do mesmo ar, da mesma atmosfera, né? Nós estamos todos agora vivendo um momento de pandemia onde é o mesmo vírus no planeta inteiro que está matando todo mundo. Oh, perdão, Ave Maria, matando muita gente. Na Espanha, chegamos a 13 mil mortes. Pois é. Na Espanha, chegamos a 13 mil mortes. Meu Deus, que coisa louca. Eles não estão tendo nem onde enterrar os mortos, estão incinerando, porque não estão enterrar tanta gente. Né? Então, quando nós nos damos conta desse eu sou, que nós somos, na nossa essência, essa energia da vida, a gente começa a entrar no fluxo. A gente começa a se dar conta que a vida, ela se dá de maneira contínua, como um rio, né? Como um rio, o fluxo de um rio. O rio, ele vai para o mar, ele vai para o oceano, ele se torna oceano. É na medida que o nosso coração para, mas um bebê está nascendo, o coração dele está fluindo, está batendo. É um fluxo, a vida não para. É uns morrendo e outros nascendo. Não é? Enquanto o meu coração para de bombear aqui, tem um bebê nascendo acolá, está sendo concebido acolá, onde esse coração está começando a bombear. Então é o fluxo da vida. Essa energia não para. É uma energia constante, de fato é um fluxo, é algo que flui, e flui de maneira completamente natural. Né? É como um rio, né? O rio que deságua no mar, que se torna oceano. Esse oceano, essa energia, eu estou fazendo essa analogia porque esse oceano é essa energia da vida, né? Esse oceano é esse todo, é esse Deus. Né? E quando a gente se dá conta desse fluxo, que nós somos, na nossa essência, essa energia da vida, e quando a gente começa a sentir isso com o coração, a gente percebe de fato que o poder não está no outro, que o poder não está no que as pessoas pensam de mim ou deixam de pensar, o poder está dentro de mim. Então nós começamos a nos inventar e nos reinventar, a nos criar e a nos recriar o tempo todo. Quantas vezes eu, Natália, mudo de opinião? E aí, às vezes, eu sou alvo de críticas, porque dizem, ontem tu falou isso, agora tu tá falando aquilo. Que bom que eu tô falando diferente, porque eu repensei. Porque eu recriei a minha ideia. Né? E às vezes as pessoas nos criticam por isso. Tu muda de ideia como quem muda de roupa. Tu muda de ideia com uma facilidade incrível. Mas que bom que a gente tem essa capacidade de mudar. Já pensou se nós essa condição de sermos estáticos advém da ilusão egóica. Sim. Quando a gente entra no fluxo da vida, a gente aprende e reaprende, a gente morre reaprendendo, a gente morre se recriando. A gente chega no nosso último dia de vida, no nosso último suspiro, recriando a nossa existência. Então, essa capacidade de recriar as nossas ideias, de nos recriarmos, Ana Cláudia, eu posso dizer para você com muita franqueza, eu já me recriei ao longo da vida muitas vezes. Eu já me reinventei muitas vezes. Às vezes eu olho para trás, eu não olho para um passado tão distante, não. Eu olho para 5 anos atrás, eu vejo uma Natália completamente diferente da que eu sou hoje. Mas é completamente diferente. Às vezes eu tenho vontade, as pessoas que eu me encontrei há 10 anos atrás, por exemplo, eu sou formada há quase 15 anos, as pessoas que se formaram comigo, muitas eu não tenho mais contato. Se eu me reencontrar hoje, eu vou me apresentar novamente. É outra Natália, eu também. Porque é outra Natália. Né? Verdade. De fato é outra Natália. Né? É impressionante. E isso comigo acontece de uma maneira muito... É algo muito presente na minha vida. É um movimento muito natural meu. Mas eu precisei passar por todo esse processo de despertar espiritual, por toda essa reflexão do que eu sou, de chegar
a esse sentimento, a essa vibração de que eu sou a energia da vida, de que eu sou o que faz o meu coração pulsar, porque essa é a minha essência. Essa é a minha essência, é isso que eu sou no meu estado primevo. Uhum. Antes de qualquer coisa, eu sou essa energia. Né? Então, quando a gente se dá conta disso, a gente se dá conta de que o poder está dentro da gente. E se o poder está dentro da gente, a gente se inventa, se reinventa, se cria, se recria o tempo todo. A gente muda o nosso pensamento, a gente muda a nossa indumentária. A gente passa a se vestir de uma outra forma, a gente passa a se comportar de uma outra maneira. Né? A gente passa a fazer outras opções, outras escolhas. A gente começa a enxergar outros caminhos. A gente começa a se deparar com as nossas verdadeiras intenções. Que lá atrás a gente não tinha maturidade de enxergar, porque éramos muito influenciados pela família, ou pela faculdade que cursou, ou por uma coisa ou outra, ou por um relacionamento abusivo que passamos. Né? E quando a gente se depara com esse poder intrínseco a nós, que ninguém tira, nos dados por direito, por dádiva divina, né? Nós somos herdeiros disso por natureza. Sim. É um direito nosso. Né? Então, esse processo de recriação, de reinvenção, ele é muito bom. Eu vejo com um olhar de muita benevolência para aquelas pessoas que são estáticas, que não mudam de opinião por nada, que são as donas da verdade, que são dogmáticas e que são conservadoras, porque imagina o nível de sofrimento, imagina o nível de ilusão que elas vivem, uma ilusão egóica absoluta e sem fim. Elas estão sempre dependendo dos outros e na medida que os outros se distanciam dela ou que não alimentam o ego dela, elas caem em depressão de maneira muito fácil. Sim. Né? Então, na medida em que eu tenho essa consciência, esse sentimento de que o poder está em mim, em que eu me invento e me reinvento, em que eu me crio e me recrio, eu passo a perceber, né, a sentir que esse poder está em mim. E se esse poder está em mim, eu olho para o outro não mais com esse olhar de julgamento e de cobrança, mas eu passo a olhar o outro com esse olhar de benevolência. Uhum. E o que é a benevolência senão o puro altruísmo? O que é a benevolência senão o puro altruísmo? O que é a benevolência senão a pura empatia? E não é só a questão de se colocar no lugar do outro, é sentir o outro da mesma maneira que você sente a si próprio. Porque nós percebemos que essa energia da vida, essa energia que faz o nosso coração pulsar, ela é uma energia só. O que nos coloca numa condição de unidade absoluta. E me perdoem aí os egoístas e os hedonistas, mas se você prestar bem atenção em si e no outro, nós todos somos um só. Eu não tenho como te ferir se não me ferir ao mesmo tempo. E eu não tenho como te fazer um bem se eu não estou fazendo bem a mim mesma. Né? E nessa medida em que eu tenho a consciência de que eu sou um com você, de que eu sou uma com você, de que eu sou uma com as pessoas, né? Eu passo a não fazer mal a ninguém. Porque eu vou querer tratar as pessoas como eu quero ser tratada. Porque se nós estamos numa unidade existencial, né? Eu vou querer tratar o outro como eu quero ser tratada. Sim. Né? E isso é a benevolência. Isso é o altruísmo. Essa é a nossa capacidade de nos enxergarmos em nós e nos outros. E isso está faltando muito, viu, minha amiga Ana Cláudia? Demais. Isso está faltando muito no mundo. Gente, eu estou vendo, né? Eu estou falando isso nas minhas lives, né? Às terças e quintas, repetindo aí. O quanto eu vejo nesse momento de pandemia, onde um vírus só, né, está nos isolando no mundo inteiro, dentro das nossas redomas, dentro das nossas casas, em que nós estamos unidos de maneira separada, né? Sim. Né?
Eu vejo pessoas discutindo política, se são a favores ou não do presidente da República. Eu, francamente, tenho sérias restrições ao presidente, mas eu jamais me colocaria dessa forma. Se você for olhar nas minhas redes sociais, seja o meu Facebook ou meu Instagram, eu não teço nem crítica nem elogios. Porque nesse momento, eu não quero saber se você é a favor do presidente ou não. Nesse momento, eu não quero saber se você é negra ou se você é branca. Nesse momento, eu não quero saber se você é pobre ou se você é rico. Nesse momento, eu não quero saber se você é homem ou se você é mulher. Nesse momento, eu não quero saber se você é heterossexual, se você é bissexual, se você é homossexual. Nesse momento, eu estou te vendo como meu irmão e minha irmã. Então, aquelas pessoas que entram no meu Facebook, criticando, fazendo críticas ao presidente, que eu tenho restrições, eu vou lá e deleto. Porque não é momento para isso, pessoal, pelo amor de Deus. Esse é o momento. A vida hoje está nos pedindo para que nós nos enxergamos enquanto um só. Nós precisamos ter, nesse momento, esse sentimento de unidade, que é o puro sentimento de benevolência, que é o puro altruísmo. Altruísmo, pessoal, não é só fazer pelos outros, não. As pessoas confundem muito, as pessoas acham que altruísmo é se colocar no lugar do outro, é ter compaixão do outro, é ter misericórdia do outro. Altruísmo não é isso. Altruísmo é se ver no outro, é ter a consciência de que o mesmo poder que está dentro de mim está dentro do outro, então somos iguais. Sim. E por isso eu não posso julgar. Por isso eu não posso te julgar. Se você pensa diferente de mim, eu devo te respeitar e você deve me respeitar. E quando a gente tem essa consciência que o poder está dentro de nós, que a nossa essência é o eu sou, é o que Cristo dizia na Bíblia, eu sou aquele que sou, eu sou o início, eu sou o princípio, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu começo a tratar o outro como eu quero ser tratada e eu passo a não aceitar maus tratos, porque eu me dou conta de que o outro não tem poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim sou eu. Então, esse lugar de refém, esse lugar de vítima, ele é abolido das nossas vidas. Se tu me criticas de maneira pejorativa, se eu não te agrado de alguma forma, sinto muito, eu agrado a outros, então me respeita. Se tu não me agradas, tu agradas a outros, então eu te respeito. E o altruísmo, ele perpassa isso aí. Né? O altruísmo, ele atravessa toda essa vibração de unidade. Né? Então, no momento em que nós nos damos conta de que o poder está em nós, de que há esse sentimento de unidade, que nós fluímos junto com a vida, de que a vida é um eterno rio que vai sempre desaguar no oceano, e que nós não somos o rio, nós somos o oceano, porque a gente deságua lá, querendo ou não. Querendo ou não, a gente deságua lá. E na medida em que a gente deságua nesse oceano e ir trazendo para a nossa realidade aqui, o oceano é a humanidade. Sim. E esse momento, Ana Cláudia, é um momento muito propício, muito especial. Sim. Para que nós nos deparemos com essa essência do eu sou. Sim. Eu sou. Né? Para algumas pessoas, sobretudo para as pessoas egoístas e hedonistas e que vivem na ilusão egóica, quando você fala eu sou, nossa, né? Elas vão te achar o cúmulo do egocentrismo. É porque é muito quando, profundo, na verdade, né? É muito profundo. Quando, na verdade, é a extrema humildade. É. Porque eu estou me enxergando na minha essência, no meu a priori, no que me trouxe até aqui. No que está antes da minha existência. Antes de eu estar aqui, eu já era, porque o mundo já era. Porque a existência já acontecia. E quando eu passar dessa vida, quando eu me for, porque vai chegar a minha hora, chega a hora de todo mundo, a vida ela vai continuar fluindo. E eu
francamente, eu não acredito na morte, eu acredito na vida, né? Eu vou continuar em outro plano. E talvez eu retorne para esse ou não, talvez eu vá para outros aí, sei lá quais, mas eu acredito nesse fluxo do Espírito, em busca da luz. É um contínuo, em busca desse oceano, né? Então, esse aprendizado do fluxo da vida, ele é um aprendizado muito enriquecedor para nós e que nos dá uma força imensa de vida. Quando nós começamos a enxergar esse poder dentro da gente de realização. De realização. Essa energia do eu posso. Isso é fantástico. Eu posso sim. Eu posso conquistar o que eu quero. Porque só depende de mim, não depende do outro. As circunstâncias, quem faz sou eu. Sim. O contexto, quem constrói sou eu. Ah, Natália, mas eu não... Ah, Natália, mas não é assim, não é bem assim não, ó. Ah, meu marido não é bacana, minha esposa não é legal, meu pai, minha mãe, meu chefe é um cão de ruim. Não é assim que a gente escuta as pessoas. Mas essa é a tua visão deles. Essa é a tua visão deles. Para de julgá-los. E para de atribuir esse olhar para o externo e coloca esse teu olhar para dentro de ti. Volta esse olhar para ti próprio. O externo é um reflexo do interno, não tem pra onde correr. É. As pessoas te tratam como tu te tratas. As pessoas te enxergam como tu se enxerga. Sim. Olha, e não é fácil não, viu? Não. Não é fácil, não. Quando a gente se dá conta de que as pessoas nos tratam da maneira como a gente se trata, a gente toma um susto, minha amiga. A gente leva um sulavanco. Vale, minha Nossa Senhora, como eu sou ruim comigo. É. Se você está rodeada por pessoas que te julgam o tempo todo, é porque tu te julgas o tempo todo. Se tu está rodeada de pessoas que te criticam o tempo todo, é porque você se critica o tempo todo. E começa a se olhar de maneira diferente como o teu contexto ele se modifica. Sim. Não é da noite para o dia, é um processo. Você não vai amanhã acordar se achando linda e todo mundo vai te achar linda. Não é por aí. É um processo de reconstrução de si. É isso que eu falo, do nosso poder de nos inventar e nos reinventar, de se recriar, de nos criarmos e nos recriarmos. Né? E como é bom quando a gente olha para trás. Eu adoro essa sensação de olhar para trás e perguntar, meu Deus, se eu me encontrasse com a Maria, que me conheceu há 15 anos atrás, eu preciso me reapresentar a ela, porque ela não vai me reconhecer hoje. Verdade. Porque a minha vida ela foi reinventada muitas vezes. E eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata à vida, eu sou muito grata à existência por essa oportunidade, por essa dádiva das reinvenções. Porque isso me coloca num lugar do quanto eu exerço poder sobre a minha vida. De autorresponsabilidade. De autorresponsabilidade. Eu lamento muito pelas pessoas que vivem de maneira estática, que reproduzem os comportamentos dos pais, dos avós e a importância da constelação familiar, e aprendi isso com você. Quantas vezes eu constelei com você, né, Cláudia? E quero continuar constelando. Inclusive, quero que me diga quando é que tu vem a Fortaleza de novo, Cristã. Já acabou sua conta. Sua conta já acabou. Já constelou tudo que então, tinha acabou não, minha filha. Tem um monte de coisa para constelar ainda. E porque o processo de constelação ele é contínuo, né, Cláudia? Ele é contínuo. As nossas relações, né? Não sei se você concorda comigo, mas as nossas relações elas estão sempre se modificando e na medida em que elas se modificam, a gente precisa se encontrar dentro delas. Sim, sim. E isso faz parte desse processo de reinvenção, de recriação da gente. Então, às vezes, eu vejo pessoas reproduzindo comportamentos, né, dos avós. Porque minha avó agia desse jeito, eu vou agir também. Lealdade, nossa, né? Que loucura! Não! Não! Essa influência transgeracional, ela não é saudável.
Nós devemos ser gratos e gratas a toda essa herança transgeracional que nos tornou, que nos trouxe até aqui. Mas nós temos o dever de reinventar tudo isso para que a gente viva melhor e tenhamos qualidade de vida. O que passou, passou. Exatamente. Então, eu faço esse exercício, eu posso garantir aqui a você e a todos que estão nos ouvindo que eu faço esse exercício diário de recriação de mim. Eu penso e repenso em mim todos os dias. Não há um dia da minha vida, por mais ocupada que eu esteja, que eu não repense sobre a minha vida. Porque é pensando e repensando sobre a minha vida que eu tenho absoluta certeza de onde eu quero chegar. E na medida que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe construir a nossa estrada. E a gente não depende de absolutamente de ninguém para isso. De ninguém. Nós só precisamos de nós mesmos. Né? Deus está dentro de nós. O nosso templo somos nós. As nossas igrejas somos nós. Respeito quem gosta de ir para a igreja, né? Acompanha lá o padre, quem gosta de ir para o seu culto evangélico, para o seu centro espírita, tá ótimo, eu já procurei também, já fui. Tive uma formação católica, etc. e tal, mas já fui a cultos evangélicos, enfim. Mas eu compreendo essas pessoas que buscam tudo isso, né? Mas essa busca, ela é uma busca externa, porque muitas vezes esse Deus que está dentro de ti, essa energia da vida que está dentro de ti, ela não é encontrada. Ela não é encontrada. Né? E é impressionante como Deus habita todos nós, e por isso que nós somos um. Porque Deus é um só. Ele diz lá, né? Eu sou aquele que sou. Olha que frase forte e profunda. E vocês são deuses, né? Tem também, vocês nós somos são deuses. Nós somos porque deuses. O nosso caminho é de evolução. Nós temos que evoluir. Sim. A gente evolui o tempo todo. Exatamente. A gente evolui o tempo inteiro. Nós estamos aqui no processo de constante evolução. E as provações, elas só se repetem na medida em que você não consegue passar daquela etapa. Em que você repete comportamentos. Sim. Então a vida se torna um círculo vicioso e não um círculo virtuoso. Né? E eu estou vendo a pergunta aqui, qual a virtude de ser altruísta? A grande virtude de ser altruísta é enxergar no outro a mim mesma. Sim. Né? É enxergar no outro a mim mesma. Eu não consigo te fazer mal se eu não me faço mal. Eu fico impressionada com as pessoas que discutem política e que colocam a opinião do outro lá no lixo. Porque são os donos da verdade, que dono da verdade coisa nenhuma. Se tu tem uma opinião, eu tenho a minha. Mas antes da política, nós somos seres humanos. Antes dos nossos credos religiosos, dos nossos credos místicos, nós somos seres humanos. Nós somos essa energia da vida. E é isso que muitas vezes nós não enxergamos. E muitas vezes, eu não sou perfeita, eu me deixo levar por essas provocações externas. E é quando eu paro, respiro e digo, não é por aí não. E qual é a grande virtude de ser altruísta? É que na medida em que eu não faço mal ao outro, eu não permito que façam mal a mim. Sim, sim. Eu não permito que o outro me coloque para baixo. Eu não permito que a opinião alheia me desqualifique. Porque eu tenho poder sobre mim, não o outro. Essa é a grande virtude. Porque o altruísmo... poder divino, né, Nath? E um poder divino. O poder divino. Né? É muito comum, Ana Cláudia, como eu vivo num contexto político, como eu sou filiada a um partido político, como eu vou ser candidata a vereadora no pleito desse ano, é muito comum, e eu sou ligada a um grupo político aqui em Fortaleza, né? Então é muito comum que nas minhas redes sociais, às vezes me bombardeiam de críticas, e criticam o prefeito, né? Assim, nas minhas redes. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e deleto. Você pensa que eu fico discutindo? Eu fico nada. E se eu disser a você que aquilo me abala, não me abala coisa nenhuma, mas me abalava.
há uns 5 anos atrás. Sim, sim. Eu tinha brigas horrorosas no Facebook, que eu nem conheço, olha que absurdo. Que poder eu estava dando ao outro. É, E não exatamente. é por aí. Então, se vem criticar o meu grupo político, se vem me criticar, eu deleto. Eu leio a crítica, passo a crítica por um filtro, Sim, vejo no sim. que aquela crítica pode me ajudar. Ou Se é não? só para me destruir, eu deleto e acabou. E hoje eu lido com isso de uma maneira muito tranquila, muito fluídica. Né? Muito. Eu posso garantir a você e a mim mesma aqui que não me abate, que não me abala de maneira alguma. Né? Porque aquela pessoa não está falando aquilo para mim, ela está falando para ela mesma. Ela está Sim, ferindo sim. a si própria. Se ela está com a necessidade de ferir, é porque ela está ferida. Exatamente. A gente só dá o que tem, né? A gente só dá o que tem. Né? A gente só dá o que tem. E é todo esse processo, né, ao longo desse processo do egoísmo para o altruísmo que a gente passa ao longo da vida. Eu acho que esse processo de despertar espiritual é isso. É Sim, sair sim. dessa ilusão egóica, né, e adentrar nesse a priori de nós mesmos, nessa origem nossa, nessa nossa condição de sermos pura existência muito antes de sermos concebidos. Uhum. Muito antes de sermos concebidos. Né? E essa fluidez, né? De que eu me vou e o outro vem. De que não é porque eu morro que as coisas se acabam. Eu morro, mas o outro nasce. E assim vai caminhando, e assim vai fluindo. Tem pessoas que lidam com a morte de uma maneira extremamente dolorosa. Elas não conseguem superar a morte de um ente querido nunca, porque elas não compreendem o fluxo da vida. Elas não aceitam que a vida é fluida e que uma hora são elas que vão. É uma lei. É uma lei! É uma lei universal. Isso. É uma lei universal, né? E não tem pra onde correr. Não. Né? E é impressionante como quando a gente se dá conta de que nós somos essa pura existência, de que nós somos essa pura energia vital, essa energia que faz o nosso coração bater, quando a gente tem quando a gente sente isso com as nossas emoções, a gente passa a vibrar de uma maneira completamente diferente. Né? Sim, sim. Completamente diferente. E eu estou lendo um livro do Deepak Chopra. As pessoas me perguntam que tempo eu tenho para ler, né? Eu digo que eu costumo ler, viu, Ana Cláudia? Qual deles, Nath, que tu tá lendo? As 7 leis espirituais do sucesso. Sim. Para os filhos. Para os filhos. Eu não conheço. Para os filhos. Ele fala das 7 leis espirituais do sucesso numa perspectiva de orientar os pais a educar seus filhos. Eu não conheci, Pena que eu não tô... é novo. Pena que eu não... novo. Não. Eu comprei até num sebo virtual, porque eu não encontrei nas lojas. Porque eu não estou com ele aqui próximo, senão eu mostrava aqui para a câmera. Né? E as pessoas me perguntam que horas eu tenho para ler. Sabe que horas eu leio? O meu neném acorda para tomar leite, mais ou menos às 5 da manhã. Às vezes ele dorme em seguida e eu não consigo dormir. Então eu pego esse intervalo de tempo até a hora de eu levantar e eu faço algumas leituras. E agora, no período de quarentena, eu estou com um tempo maior para estar fazendo essas leituras que alimentam a minha alma. Né? Quando eu paro com as minhas leituras, eu me sinto um pouco angustiada. Então, eu preciso dessa busca constante, né, desse Deus que está em mim, dessa existência. Não é à toa que eu faço as constelações sempre que você vem, porque nós que despertamos para todo esse âmbito espiritual, a gente precisa estar alimentando a nossa alma o tempo todo, porque o mundo está aí cheio de negatividade, o mundo está aí cheio de perspectiva negativa, e a gente precisa... Ah, meu marido trouxe aqui o livro, olha que legal! Olha só, é esse livro, ó. Sim, para os pais, sim. Ok. Eu aqui conversando com você, já está na sala com o nenê, meu filho. Só ele está só de buzuca ouvindo. Ele está nos assistindo, Rafael. E aí ele abriu aqui a porta do quarto, ele trouxe, ó. Eu estou aqui no capítulo, eu estou na página 77.
né, em que ele fala sobre a lei da doação. Eu vou entrar nesse capítulo, sobre a lei da doação. Tá? Recomendo, né, excelente livro, tá? Eu vou ler. Aí, é muito bom. Eu comprei no Sebo Virtual do Rio. Eu não encontrei nas lojas aqui em Fortaleza, nessas lojas grandes aí, eu não consegui encontrar em nenhum. E, bom, completando aqui o raciocínio, né, pra gente, a gente tá perto do fim, né? A gente E eu queria... Precisamos de 2 minutos para se despedir, mesmo que a gente volte, mas a gente tem que sair 20h59. Tá. Só para Então, ficar gravado. Eu queria, nesse momento, Ana Cláudia, de todo o meu coração, encerrar aqui a minha fala. Eu queria te ouvir um pouco. Eu acho que ao final dessa tua jornada, você deveria... Eu vou aqui te fazer uma sugestão, né, que você, ao final do teu congresso, você faça uma explanação sem convidados. Seja você com você mesma, e eu acho que isso vai dar uma audiência absurda, muito mais do que nós estamos tendo aí com os teus convidados, porque as pessoas precisam te ouvir. Você é um ser humano iluminadíssimo. Não estou falando isso para te paparicar, que tu não precisa disso, nem eu, mas é a verdade. É a verdade, né? Tu estás aqui para iluminar o mundo. Tu estás aqui para iluminar o mundo. Então, eu queria que, né, após toda a minha fala, de todo esse processo, eu queria que a gente terminasse aí, né, com uma palavra tua sobre esse momento de pandemia, com uma mensagem final tua, para que a gente acalente aí ainda mais os nossos corações. Ai, meu Deus! Primeiro agradecer, né, Nath, que você é realmente especial. Olha, eu fiquei vidrada em tudo que você falou. E passou muito rápido. Quando eu olhei aqui para cima, eu digo, meu Deus, já são 20h50. Passou rápido demais. Gente, assim, eu concordo com tudo que a Natália trouxe. Eu também confio nesse fluxo da vida. Eu acredito que nós não precisemos agora entrar na energia do desespero. A gente precisa confiar que existe uma consciência universal que nos guarda, que nos ampara. E que a gente pode, sim, transpassar ou passar por momentos e ter coisas boas, né? Como se fosse um túnel e no final ter tudo que a gente precisa. Eu acredito que o altruísmo ele faça parte mesmo de uma prática pessoal, porque você não pode dar o que você não tem realmente, e que a gente possa exercitar o amor próprio, para que a gente possa exercitar o olhar diferenciado para o outro. Nath, eu só tenho a agradecer, sua fala foi belíssima, foi linda.